Bom dia, meninos. Como é que foi o vosso Natal? Feliz Natal. Como é que foi o vosso Ano Novo? E já agora, Feliz Ano Novo. Bem, hoje, antes de mais, eu gostava de pontualizar que hoje a nossa aula está a ser gravada, mas a partir da manhã o modelo das aulas será semipresencial, portanto online. Vocês do lado de lá, eu do lado de cá, para interagirmos. Hoje nós vamos falar sobre as sílabas. É, portanto, para vocês uma matéria de revisão, porque todos nós aqui já falamos sobre as sílabas. Temos essas matériazinhas no nosso caderno. Então, vamos fazer aqui uma revisão sobre as sílabas. Algum de vocês sabe o que são sílabas? Muito bem. As sílabas são os sons que, pronunciados numa só emissão de voz, formam as palavras. Na língua portuguesa, as palavras são formadas pela combinação dos sons. Os sons são formados e, consecutivamente, os sons são formados pela combinação de uma consoante mais uma vogal. Por exemplo, a palavra bata. A palavra bata é formada por dois sons, o som da palavra ba e o som da palavra ta. Respectivamente, o som da palavra ba é formado pela consoante B mais a consoante A, e o som da consoante T mais a consoante A, que vai formar o som ta. Estes dois sons unidos, o som da palavra ba mais o som da palavra ta, vai formar a palavra bata. Percebemos? Muito bem. Agora vamos ver a divisão e classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Bem, uma vez que vocês já sabem o que são sílabas, como é que as sílabas são formadas, então vocês já conseguem perceber que algumas palavras elas terão mais sílabas do que as outras por serem mais extensas. Por exemplo, a palavra amoroso tem mais sílabas que a palavra sol, porque possui mais sons. Não é? Muito bem. A palavra sol tem apenas um único som. Sol. E, portanto, é uma palavra monossilábica. A palavra amoroso tem mais sons. O som da palavra a, o som da palavra mo, o som da palavra ro, o som da palavra zo. Amoroso. Perceberam? Então, conseguem perceber? Quanto ao número de sílabas, as palavras classificam-se em monossilábicas, quando tiverem apenas uma única sílaba. Dissilábicas, quando tiverem duas sílabas. Trissilábicas, quando tiverem três sílabas. E polissilábicas, quando tiverem mais de 3 sílabas. Por exemplo, alguém sabe me dar um exemplo de uma palavra monossilábica? Muito bem. A palavra seu é uma palavra monossilábica, porquanto tem apenas uma única sílaba, um único som. Alguém sabe me dar exemplo de uma palavra dissilábica? Muito bem, a própria palavra bata é uma palavra dissilábica. Por quê? Porque ela possui duas sílabas, dois sons. Alguém consegue me dar exemplo de uma palavra trissilábica? Muito bem, a palavra penetra tem 3 sons, 3 sílabas. Logo, é uma palavra
Trissilábica. A palavra. Alguém consegue me dar exemplo de uma palavra polissilábica? Muito bem. A palavra africano. Ela possui 4 sílabas. A, fri, ca, nu. É uma palavra polissilábica, porque possui mais de 3 sílabas. Muito bem. Agora, na língua portuguesa, todas as palavras têm uma sílaba que se pronuncia com maior intensidade e uma palavra que se pronuncia com menos intensidade. Vou repetir. Na língua portuguesa, todas as palavras têm uma sílaba que se pronuncia com mais intensidade e uma sílaba que se pronuncia com menos intensidade. A sílaba que se pronuncia com mais intensidade nós chamamos de sílaba tônica. Sílaba tônica. E a sílaba que se pronuncia com menos intensidade nós chamamos de sílabas átonas. Sílabas átonas. Por exemplo, na palavra povo, qual é a sílaba que se pronuncia com mais intensidade? Vocês ainda não sabem. Não, vocês já sabem. Vocês devem ter esquecido como é que nós fazemos para identificar qual é a sílaba com maior intensidade ou a sílaba com menor intensidade. Alguém se lembra? Muito bem. O que é que nós fazemos? Nós chamamos a palavra. E ali, a sílaba que que nós pronunciarmos com mais intensidade, a sílaba que se estender mais, é a sílaba tônica. Querem um exemplo? Vou dar. Povo. Povo. Conseguem notar qual é a sílaba que mais se estende ou aquela que eu pronuncio com mais intensidade? Conseguem notar? Povo. Povo. É a sílaba po. Então, na palavra povo, a sílaba tônica é a sílaba po, porque é a sílaba que eu pronuncio com mais intensidade. Logo, a sílaba vo é a sílaba átona, porque é a que eu pronuncio com menos intensidade. Vocês perceberam? Muito bem. Uma vez que vocês já sabem identificar a sílaba tônica, a sílaba átona, fazer a divisão silábica, vamos ver um outro ponto da matéria, que eu sei que vocês já viram, que é a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Notem, a sílaba tônica é a que nós pronunciamos com maior intensidade. Então, elas posicionam-se na palavra num determinado ponto da palavra, não é? Por exemplo, a palavra África. Qual é a sílaba tônica? África. África. É a sílaba A, não é? Porque é a que pronunciamos com maior intensidade. E em que posição ela está? A posição das sílabas nas palavras conta-se da direita para a esquerda.
Da direita para a esquerda, então, nós vamos contar última, penúltima, antepenúltima. Perceberam? Última, penúltima, antepenúltima. Perceberam? Muito bem. Então, se a sílaba tônica recair na antepenúltima sílaba, não, vamos começar pela última. Se recair na última sílaba, lembrando que nós começamos a contar da direita para a esquerda. Última, penúltima, antepenúltima. Lembram-se? Muito bem. Então, na palavra África, em que posição recai a sílaba tônica? Última, penúltima ou antepenúltima? Na antepenúltima sílaba. Logo, quando a sílaba tônica recair na antepenúltima sílaba, a palavra chama-se esdrúxula. Esdrúxula. Perceberam? Muito bem. Agora, se recair na penúltima sílaba, a sílaba tônica, ou seja, se a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba, a palavra chama-se grave. Por exemplo, a palavra povo. Povo. Nós temos última sílaba, vo, e antepenúltima sílaba, po. E sendo que a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba, então a palavra povo é uma palavra grave. Perceberam? Muito bem. A palavra sofá. Quanto à posição da sílaba tônica, como se classifica? Onde é que recai a sílaba tônica? Em que palavra? Lembram-se? Vamos fazer o exercício? Muito bem. Sofá. Sofá. A sílaba tônica recai na última sílaba. Logo, quando a sílaba tônica recai na última sílaba, a palavra diz-se aguda. Perceberam? Muito bem. Sobre as sílabas, penso que é isto que nós falamos. Então, nós vimos o que são sílabas. O que são sílabas? Muito bem. Vimos também como se classificam as sílabas quanto ao número em monossilábicas, dissilábicas, trissilábicas e polissilábicas. Vimos o que são sílabas tônicas e o que são sílabas átonas. As sílabas tônicas são as que pronunciamos com maior intensidade e as sílabas átonas as que pronunciamos com menor intensidade. Muito bem. E por fim, nós vimos a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras classificam-se em esdrúxula, se a sílaba tônica recair na antepenúltima sílaba. Grave, se a sílaba tônica recair na penúltima sílaba. E por fim, aguda, se a sílaba tônica recair na última sílaba.
Para exercitar tudo o que nós vimos, escrevam os seguintes exercícios que a professora preparou para vocês. Exercício número 1. Divide e classifica as palavras seguintes quanto ao número de sílabas. A linha A. Observar. Observar. A linha B. Floresta. Floresta. A linha C. Glamouroso. Glamouroso. A linha D. Classificação. Classificação. A linha E. Lençol. Lençol. Já terminamos? Muito bem. Exercício número 2. Classifica as palavras quanto à posição da sílaba tônica. A linha A. Chapéu. Chapéu. A linha B. Papel. Papel. A linha C. Dançar. Dançar. A linha D. Sofá. Sofá. A linha E. Amoroso. Amoroso. A linha F. Lareira. Lareira. A linha G. Caderno. Caderno. A linha H. Praça. Praça. A linha J. Música. Música. A linha I. Lâmpada. Lâmpada. A linha Q. Peço desculpa. A linha K. Gramática. Gramática. Muito bem, meninos. Por hoje é tudo. Façam esses exercícios, revisem as matérias dos cadernos e tenham um bom dia hoje.